Olá, eu sou a Sara e neste vídeo eu irei abordar sobre a predição funcional baseada em sequência. Primeiramente, por que realizar a predição funcional de proteínas? Bem, porque muitas proteínas que possuem suas sequências depositadas nos bancos de dados têm sua função desconhecida, e através de métodos computacionais é possível predizer a função dessas proteínas a partir de dados de sequências. O princípio é que proteínas com sequências similares provavelmente realizam funções semelhantes. Então, essa foi a sequência no formato FASTA que recebi e ficam vários questionamentos como: qual proteína é essa? Em qual organismo está presente? Qual a função molecular que desempenha? Em qual processo biológico essa proteína está envolvida? Onde está localizada? Entre vários outros questionamentos. Então, primeiramente, foram realizados alinhamentos no BLAST em diferentes bancos de dados e matrizes, sendo que para essa análise foi levado em consideração os resultados gerados nos bancos de dados NR e UniProt, já que o PDB é um banco de dados de estruturas tridimensionais. Além disso, para etapas posteriores, foram considerados os dados gerados pela matriz BLOSUM 62, pois, a partir desse artigo, identificou que a matriz BLOSUM tem um melhor desempenho comparada à matriz PAN. Portanto, essas foram as 5 primeiras sequências alinhadas nos dois bancos de dados e já podemos suspeitar que a sequência de interesse tem uma alta probabilidade de ser a subunidade beta 2 do receptor GABA-A. Além disso, nos diferentes bancos de dados, a proteína pertencente a esse organismo se destacou entre as demais proteínas em outros organismos devido à identidade ser de 100%. Depois foi realizado o alinhamento no clustal entre a sequência-alvo e a sequência dessa primeira proteína obtida no BLAST, e observamos que todos os resíduos de aminoácidos possuem propriedades físicas e químicas idênticas. Também foi feito um alinhamento múltiplo no clustal e ProMouse entre as sequências de interesse e as proteínas alinhadas no BLAST, inclusive com as sequências similares obtidas no banco de dados PDB. E esse foi o resultado. Nesse slide mostra parte do alinhamento. E o que eu gostaria de destacar é que, apesar de ter muitos gaps ao longo do alinhamento, tem regiões muito conservadas em relação às suas propriedades físico-químicas, como mostra essa linha em vermelho. E quando analisamos o alinhamento no ProMouse, também identificamos regiões conservadas a partir do índice de conservação. Estando ciente dessas regiões bem conservadas, realizei uma busca no SMART. E essas foram as proteínas alinhadas com a sequência-alvo, e o mais interessante é que, apesar de serem organismos distintos, as regiões transmembranares possuem as mesmas localizações. Dentro do SMART, há resultados de outros sites, como, por exemplo, esse aqui que fornece dados de grupos ortólogos, e mais uma vez a sequência de interesse foi associada ao receptor GABA-A. Além disso, todos os resultados mostraram as mesmas modificações pós-traducionais. Em relação aos domínios conservados, o BLAST já fornece informações relacionadas. E para a proteína-alvo foi identificado o domínio pertencente à superfamília GIC, sendo esta representada por um único membro, e é uma família de canais de íons que atuam como receptores para diferentes neurotransmissores. Porém, há outras ferramentas mais especializadas, como por exemplo o PIFAM, que já forneceu mais informações sobre a sequência, como a presença de um peptídeo sinal formada pelos 24 primeiros aminoácidos, e foram identificados 2 domínios. Clicando em cima de cada domínio, obtém-se mais informações. Então, o primeiro domínio está relacionado a um grupo de canais de íons na região transmembranar que é bloqueado por neurotransmissores, enquanto o segundo é ativado por neurotransmissores. Esses canais se abrem
após a interação com seu ligante específico, permitindo a passagem de íons, e assim ocorre a transmissão de sinais. Já no interpro, para a sequência foram relacionadas 3 famílias, uma associada a canais de íons, controlado por neurotransmissores, outra a receptor GABA-A e a subunidade beta do receptor GABA-A. Além disso, 2 domínios transmembranares foram relacionados, o canal de íons, ativado por neurotransmissor, e o canal de cloreto, bloqueado por glutamato. A função da proteína pode ser classificada, segundo essa referência aqui embaixo, em função molecular, processo biológico e componente celular, como vários programas também mostram. A sequência de interesse possui essas funções, então, e está localizada na membrana plasmática. Isso tanto no UniProt, quanto no Gene Ontology, quanto também no Wolff-Visort. No KEGG, a proteína de referência, que é a subunidade beta do receptor GABA, a qual é codificada pelo gene GABRB2, associou as seguintes vias de sinalização: interação ligante-receptor neuroativo, sinalização endocannabinoide retrógrada, sinapse GABAérgica, sinapse serotonérgica, vício em morfina e vício em nicotina. Outra busca realizada foi em relação às interações entre as proteínas. O String alinhou a sequência de interesse com uma sequência de uma identidade de 100% com 9 proteínas pertencentes a organismos distintos, sendo que uma proteína é codificada por um gene diferente das demais, como mostra a seta. As interações ocorrem principalmente entre os tipos de subunidades alfa e beta. Na literatura, informa que apenas a subunidade beta 2 não é o suficiente para que o processo de formação de sinapses ocorra. A seleção do gene ocorreu através do KEGG, ortolos, para a formação da árvore filogenética, sendo selecionados os organismos mais basais para a construção dessa árvore, e, além disso, foram incluídas sequências obtidas pelos alinhamentos tanto no BLAST quanto no String, tendo um total de 22 sequências de aminoácidos. As sequências de nucleotídeos foram obtidas através do alinhamento T-BLAST-P com o arquivo multifasta da sequência de proteínas, e foram baixadas as sequências de nucleotídeos com a maior porcentagem de identidade. Para a sequência de interesse, foram alinhadas 25 sequências com identidades iguais. Dessa forma, novos organismos foram incluídos na construção da árvore filogenética. E ao final do nome de identificação de cada sequência desse organismo foi inserida a letra S, como identificador de possíveis candidatos de organismos da proteína, tendo obtido 37 sequências de nucleotídeos. Então, essas foram as 2 árvores filogenéticas geradas no programa MEGA, e apesar da resolução não estar muito boa, dá para notar que essas sequências são muito preservadas, assim como mostraram os diversos programas. E dá para observar que nos organismos mais derivados, há uma taxa de mutação muito próxima ou igual a 0. Uma outra forma de observar isso é através da matriz de distância. Em vermelho mostra onde na matriz é igual a 0. A partir de todas essas análises, então, podemos concluir
que a sequência de interesse desempenha funções importantes relacionadas ao sistema nervoso, o que é coerente com o fato de ser uma sequência muito conservada em diferentes organismos ao longo da evolução. E há uma grande probabilidade dessa proteína pertencer à subunidade beta do receptor GABA-A. Porém, não foi possível identificar de qual organismo pertence essa sequência, mas dá para inferir que a sequência de interesse é de um mamífero e que é muito provável que seja de um primata. Muito obrigada!